Olá, queridos alunos e professores, estamos iniciando mais uma aula de Geografia para o 6º ano. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo deste momento. Agora vamos verificar qual o número e o objeto de conhecimento de nossa aula. Estamos na aula de número 30, com o objeto de conhecimento Biodiversidade e Ciclo Hidrológico, parte 1, e o detalhamento, o uso dos recursos hídricos para irrigação. Então, vamos lá dar início a mais uma aula. Nossa aula vai ter como um dos temas principais a água. O nosso planeta, ele é rico, ou seja, ele tem em abundância esse recurso. Isso também nos mostra que a água é um recurso essencial para a vida do nosso planeta, seja essa vida das plantas, dos seres vivos e também dos seres humanos, dos animais. Para vocês terem uma ideia, a gente vai ver agora o nosso planeta. Quando a gente vê a imagem do nosso planeta, o que se destaca nessa imagem? O que vocês acham que se destaca? Se destaca mais terra ou se sobressai água? Né? A gente poderia até mesmo chamar o nosso planeta de, em vez de terra, planeta água, quem sabe? Então, a gente tem um planeta que ele tem esse recurso em abundância. Só que não é todo esse recurso que a gente vê aqui neste planeta que está à nossa disposição para que tenha abastecimento das nossas cidades, para o consumo da humanidade ou dos animais e ainda, né, para que a gente possa utilizar ela dentro das atividades econômicas. Apenas uma parte menor desse recurso é que acaba sendo destinada e sendo utilizada para o abastecimento, para o consumo, para a higiene pessoal ou as atividades. E a gente vai verificar que esse número é bem reduzido. Acompanhe. Olha só, de toda a água que existe no nosso planeta, apenas 3% dessa água ela é água doce. Ou seja, naquele planeta que estava girando ao meu lado, que a gente viu tanta água do nosso planeta, a água que a gente tem disponível para o nosso consumo é apenas 3%. O restante, esses 97%, não é próprio para o nosso consumo, precisaria passar por um processo ainda. Então, o que acontece? Quando a gente diz a água vai acabar, não é que o nosso planeta inteiro vai ficar sem água, mas é que essa água doce que nós usamos e de fácil acesso, né, que a gente tem nos lagos, nos rios, ela pode acabar. Então, essa ideia aqui da distribuição da água no planeta é para vocês terem uma ideia, que o nosso planeta, sim, é um planeta rico na quantidade de água, mas aquela que é destinada para o nosso consumo, a chamada água doce, é só uma pequena porção, né, uma pequena fração desse recurso que vai estar disponível nos rios, nos lagos e também nos reservatórios. Aí a gente vai ver que desses 3%, a água também é dividida. Ou seja, a água não se encontra apenas nos rios e nos lagos. A gente vai ver agora a distribuição desses 3% no nosso planeta. Então, onde é que a gente encontra a água doce? A gente vai encontrar a água doce, a maior parte desses 3%, 2,2%, na forma de gelo. Esse gelo estando nos polos norte ou no polo sul. Então, aí, olha só, mais da metade dessa água está congelada nos polos. É uma água de difícil acesso. E onde é que estão esses outros 0,8%? Olha só. Temos aí 0,6%, é o que está abaixo da camada da superficial do solo, ou seja, nos aquíferos, os chamados de lençóis freáticos. E aí, olha só o que a gente vai ver a partir de agora. É uma menor parte ainda dessa água. 0,1% da água na atmosfera e, finalizando, a gente tem
mais 0,1% disponível nos rios e lagos do planeta. Então, vocês viram que 99,99% da nossa água, ela não está de fácil acesso ou não é considerada água doce. Então, é isso que a gente diz quando a água vai acabar. É essa água de fácil acesso e que nós utilizamos para abastecimento das nossas cidades e para consumo próprio. Então, sim, a água pode acabar, mas não é a água num todo. Entenderam agora? E a gente vai ver, a partir de agora, quais são os setores econômicos, o primário, secundário, terciário, que mais utilizam a água. Olha só. Temos aí, o primeiro setor é a agropecuária. E esse setor, ele é o responsável principal pelo uso da água doce, principalmente para irrigação. Então, lembrando o que é irrigação? Irrigação é o fato de você levar a água de forma artificial para uma plantação. Então, lá no lugar onde você fez a sua plantação, não tem água, a chuva é água natural, porque ela está caindo ali de uma forma natural. Mas você precisa levar água para a sua plantação. Então, você está levando água de forma artificial. Não é que é uma água artificial, mas é que é uma água que você está levando que não existia lá de forma natural. Você precisou levar até lá. E isso que é irrigação. E a irrigação vai acontecer por diversas técnicas. Tá? Outro setor que utiliza bastante água é a indústria e também a geração de energia. Tá? Vai utilizar água para quê? Para os processos de produção, para resfriar os equipamentos, para fazer a limpeza desses equipamentos também. E o abastecimento urbano, o abastecimento das cidades, vai estar em terceiro lugar, com o fornecimento de água potável para o consumo humano, para o saneamento básico e também para a higiene da população. Nesse gráfico ao lado, vocês vão ver a quantidade de água que é utilizada por cada um desses três setores. 70% da água é utilizada pelo setor agropecuário. Na sequência, a indústria e geração de energia com 20% e apenas 10% que é de água utilizada para o abastecimento da população. E o Brasil, ele foge desse cenário? Não. O Brasil, ele acompanha esse cenário, que é um cenário mundial, onde a agricultura vai ser o principal uso da água, com destaque para a irrigação, como a gente viu. A indústria vai utilizar também bastante desse recurso com destaque nas nossas regiões mais industrializadas, e, em terceiro, também para o abastecimento urbano, o consumo doméstico e o saneamento. E aqui para vocês agora um gráfico. Nesse gráfico tem uma distribuição do uso dessa água de forma mais discriminada, ou seja, que a gente consegue identificar melhor aonde realmente foi utilizada a água. E aí vocês estão vendo que está em destaque essa cor azul. Olha só, o azul começa aqui e vai até aqui. Isso corresponde a 68% da nossa água utilizada no ano de 2017. No Brasil, foi usada na irrigação, o que confirma, que a agricultura é a atividade que mais consome água. Na sequência, a gente vai ter para uso animal, tá? Aqui com 10,08% em segundo lugar. E em terceiro, olha lá, a indústria, 8,8%. Depois temos o abastecimento das áreas urbanas, com 8,6%. E aí a gente vai ter o abastecimento rural, apenas 2,4%, e temos aí, fechando esse gráfico, 0,8% utilizado para mineração e 0,2% utilizado nas termoelétricas, para poder fazer o que chamamos de resfriamento do equipamento, para que não haja uma explosão, é utilizada a água para poder fazer com que seja uma produção positiva de energia hidrelétrica. Então, vocês estão vendo aí que a maior parte da água que nós utilizamos, que temos à nossa disposição no Brasil, é utilizada no setor primário, a agricultura e pecuária. Na sequência, a gente vai falar sobre a irrigação, já que essa é a principal forma mais utilizada da nossa água. E o que é
irrigação? Irrigação ela vai ser o chamado conjunto de técnicas e equipamentos empregados com o objetivo de suprir a necessidade de água para o cultivo de plantas. Então, numa determinada região onde você resolveu abrir um campo para poder fazer a plantação, lá naquele local não tem água de fácil acesso, até chove, mas passa por período de chuva e período sem chuva. Nesse período sem chuva, como é que você pensa em fazer para que a sua plantação continue ali produzindo? Levar água até ela. O fato de você levar água até ela quer dizer que você está irrigando aquele local. Então, você vai levar até lá de alguma forma. Então, vocês estão vendo aí nessa imagem uma das técnicas utilizadas para poder levar água de forma artificial para essa plantação. Essa daí é a técnica do pivô central, porque tem uma estrutura mecânica central e a partir dele é que vai ter os aspersores jorrando água. Essa técnica ela é utilizada em diversas áreas, mas a gente dá destaque àquelas que possuem escassez contínua desse recurso. Então, é necessário aplicar a água de forma artificial, tá ok? O que são áreas? Que onde tem estiagens, a falta de chuva, e aí é importante, para não perder a plantação, suplementar a água naquele local. A gente vai ver agora que essa ideia da técnica de irrigação não é nova. Ela já vem desde a pré-história. Então, a gente já se encontra, a gente consegue observar na história da humanidade essa técnica de irrigar desde que a agricultura começou a ser implantada e as pessoas começaram a se fixar nos seus lugares. Então, ela tem, né, uma história que acompanha o sedentarismo do homem, ou seja, o estar fixo em um determinado lugar, ele deixar de ser nômade. A gente vai verificar que as antigas civilizações, a gente pode remontar ao Egito, por cerca de lá no século 6000 antes de Cristo, os egípcios construíram canais ao longo do rio Nilo para desviar e controlar as inundações sazonais, garantindo uma irrigação eficiente. Na Mesopotâmia, por volta do período de 4000 a.C., na região entre os rios Tigre e Eufrates, né, os mesopotâmicos também desenvolveram um sistema complexo de canais e reservatórios para controlar as águas. Na Índia, nos vales do rio Indo e também do rio Ganges, a irrigação permitiu a produção, né, de grãos e desenvolvimento das primeiras civilizações urbanas da Índia. E na América também, as culturas indígenas, como os maias, os astecas, os incas, também tiveram essa forma de desenvolver a irrigação, principalmente através da construção de barragens de terra e a criação de canais de irrigação para cultivar arroz. E ainda a gente pode citar o do Império Romano e fechando essa ideia da história da irrigação no Japão. As primeiras técnicas de irrigação incluíam a construção de barragens de terra e a criação de canais de irrigação para cultivar o arroz. Esses métodos que nos ajudou a humanidade, eu digo, a transformar diversas áreas em áreas produtivas, sejam áreas alagadas, com a retirada da água para poder, então, ter a produção de água ali, ou levando a água até determinado lugar. Aqui a gente vai ver agora o desenvolvimento dessas técnicas de irrigação de forma mais nova, mais atual, mais moderna. Então, as inovações nas técnicas de irrigação ao longo do século XX vão permitir a expansão da agricultura para áreas antes inabitáveis, né, que agora só vai ser habitável graças a essa técnica da irrigação, e também vão transformar a cara daquele lugar. A gente vai ver mais para frente imagens que transformam a paisagem a partir da presença dessa técnica de irrigação. E o século XX ele foi esse período com grandes avanços tecnológicos em diversas áreas para também trazer irrigação
para levar para as áreas de deserto, para as áreas áridas e semiáridas. Algumas dessas áreas, deserto de Negev, as áreas da Ásia Central, algumas áreas da África, o Peru, o Chile, Estados Unidos e também do Brasil. A construção aqui que vocês podem ver de grandes barragens e represas vai ajudar a armazenar água e regular o seu fluxo para a irrigação. E aqui eu tenho dois exemplos. Nessa primeira imagem eu tenho a represa de Hoover, nos Estados Unidos, e aqui na segunda eu tenho a barragem de Assuã, no Egito. A represa Hoover, a sua construção serviu para proteger o estado da Califórnia das violentas inundações do rio Colorado, além de fornecer água para irrigação e suprimento de água e energia para Los Angeles e outras cidades da região. Já a represa Alta de Assuã é uma barragem egípcia localizada no rio Nilo, próxima à cidade de Assuã, que tem a serventia de barreira artificial para retenção e controle de fluxo fluvial, ou seja, o fluxo da água do rio, né, bem como a produção de energia hidroelétrica. E no Brasil, como é que começou a utilização da técnica de irrigação? Ela vai começar a se desenvolver no final do século XV XIX para o início do século XX, com a construção de açudes e sistemas de irrigação em áreas de clima semiárido. Na década de 60, já dando um salto, a gente vai ter que vão surgir os grandes polos de irrigação, tá bom? Nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Santa Catarina, sendo que esses polos foram desenvolvidos para apoiar o crescimento agrícola e atender a demanda por produtos também agrícolas, tá bom? E aí, a partir da década de 70, que vai ter um maior impulso indo para outras regiões, que é o que a gente vai ver aqui nesse gráfico. Esse gráfico traz para a gente a evolução das áreas irrigadas no Brasil. Isso quer dizer o quê? Que lá em 1960, quando se começou a ter dados desse estudo, é que havia apenas 500 mil de hectares no Brasil que utilizava irrigação. Mas se vocês forem acompanhando as barrinhas com os anos que se passam, essa técnica ela foi ganhando cada vez mais espaço e chegou no ano de 2017 com 6,7 milhões de hectares utilizando a técnica da irrigação. E a gente, nesse gráfico de baixo, vê a evolução por região. Vocês vão ver aqui em 1960 que 62% dessas áreas estava na região sul, mas que a região sul foi diminuindo, olha só, para 48,9%, 35,1% e chegou em 2017 com apenas 25% das áreas irrigadas no Brasil. A gente vê o crescimento da região do Sudeste, de 25,5% para 29%, na sequência 29,8% e finaliza em 2017 com 30,8%. A gente tem na região Centro-Oeste a região, né, que mais produz, que é conhecida como celeiro do Brasil, porque mais produz soja e milho principalmente. Essa região, em 1960, correspondia apenas a 0,4% e chega em 2017 com 10,9% da evolução de áreas irrigadas, certo? A gente vai agora assistir um vídeo, nós vamos agora assistir um vídeo que vai trazer para a gente um pouco da história dessa evolução, desde os primórdios, ou seja, desde quando se começou a utilizar essa técnica lá no Egito. Acompanhe. A irrigação no Egito Antigo. Há mais de 5.000 anos, às margens do rio Nilo, os antigos egípcios desenvolveram um sistema engenhoso para cultivar alimentos no deserto. O Nilo, o rio mais longo do mundo, era a fonte de vida para os egípcios. Todo ano ele transbordava, deixando o solo fértil em suas margens.
Mas os egípcios enfrentavam um desafio: como levar água para os campos mais distantes do rio? A solução: canais. Os egípcios cavaram uma rede de canais para levar a água do Nilo até onde era necessária. Eles também construíram pequenas barragens e comportas para controlar o fluxo da água. Para elevar a água, inventaram uma ferramenta chamada Shaduf, uma espécie de gangorra com um balde. Com esse sistema, os egípcios transformaram o deserto em terras férteis, cultivando trigo, cevada e outros alimentos. A irrigação era tão importante que influenciou toda a organização da sociedade egípcia. O sistema de irrigação dos antigos egípcios foi tão eficiente que algumas de suas técnicas ainda são usadas hoje, milhares de anos depois. Assim, os antigos egípcios nos ensinaram uma lição valiosa. Com engenhosidade e trabalho duro, até mesmo o deserto pode florescer. Então, vocês puderam acompanhar nessa forma a importância da irrigação que vem acompanhando a história da humanidade. E os egípcios deixaram, né, a ideia da construção dos canais que vai passar a água entre eles. Até hoje, essa técnica ainda é utilizada. Mas nem tudo são flores, ou seja, nem tudo é vantagem dentro da questão da irrigação. Ela pode trazer alguns problemas para as plantações, para a área na qual ela foi colocada e também para as áreas que vêm depois, porque elas podem trazer diversos problemas ambientais, como a gente vai ver agora. Então, a gente verifica quais são alguns dos problemas que vão acontecer se essa técnica de irrigação ela for inadequada. Ela vai afetar a disponibilidade, ou seja, a quantidade de água que a gente tem, e a qualidade, ou seja, ela pode transformar um local onde a água é boa para o consumo em uma água contaminada. E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais a partir de agora. Como é que ela pode trazer, então, esses impactos? Se uma irrigação for excessiva, ou seja, se ela acontecer de forma demasiada, demais, irrigar demais aquele determinado lugar, ela pode trazer poluição por fertilizantes e defensivos. Os fertilizantes e os defensivos são colocados na plantação para fazer com que as plantas cresçam, né, com maior facilidade. Só que o que acontece? Se irriga demais, se passa água demais nesse solo, ela vai levando junto com a água parte desse fertilizante e parte desses defensivos. E eles vão parar onde? Em algum curso d'água. Nesse curso d'água, ela pode acabar ocasionando a chamada eutrofização. O que é isso? É quando aquela água recebeu tanto esses fertilizantes, esses defensivos, que vamos chamar de nutrientes, que ela passou a desenvolver muita alga. Essa alga, em demasia, ou seja, demais naquele determinado curso d'água, naquele corpo de água, ela vai fazer com que esse crescimento das águas retirem o oxigênio da água. Quem é que vive com esse oxigênio na água? Os animais aquáticos. Então, ela vai prejudicar a vida aquática. Se para fazer essa irrigação, você constrói um canal, você provavelmente vai estar mudando a vazão daquele leito de rio, daquele igarapé. Então, vai diminuir, né, a água que antes passava por ali. E isso vai trazer consequências para aquela área e adiante. Então, é muito importante que, quando se aplica essa técnica, os equipamentos tenham uma maior manutenção e essas técnicas sejam colocadas em práticas de forma eficiente, para que não crie problemas ambientais, nem para o local que ele está inserido, nem para as áreas a seguir. Alguns tipos de irrigação a gente vai ver a partir de agora. A gente começa falando sobre a irrigação de superfície. O nome já diz, ela vai levar água pela superfície do solo, para que ela possa, então, atingir aquela plantação. Ou através de meio de canais, através do alagamento de alguma área. Essa técnica da irrigação de superfície, ela tem vantagens e desvantagens, como todas que a gente vai ver. A vantagem é que é de baixo custo para se colocar ela em prática,
é uma baixa demanda por tecnologia para que se coloque, então, ela em funcionamento. A manutenção também é baixa e não vai ter problema caso seja um local que vente muito, tenha muito vento. Tá? Não vai interferir em como a água chega na plantação. Mas ela vai ter diversas desvantagens, como é necessário utilizar um grande volume de água, vai ter que adaptar aquele terreno, né, vai deixar o terreno mais plano. Tá? Ela não pode ser colocada, por exemplo, em lugares íngremes, ou seja, né, é uma área de encosta, porque a água vai descer toda para o mesmo lugar. Né? E ela também não pode ser utilizada em lugar que tenha um solo de boa infiltração. A gente vai ver agora alguns exemplos aqui. Eu trago para vocês aqui esse primeiro exemplo, que é a irrigação por politubo. Vamos dar uma paradinha no vídeo, tá? A gente vai voltar lá no primeiro, vamos dar uma paradinha. E aí vocês estão vendo que tem essa primeira estrutura aqui, ó, mais maleável. A água passa por aqui por dentro, é como se fosse um saco, uma lona que é esticada de uma ponta a outra pela linha de plantação. Quando a água entra nesse cano, ela alarga, ela cresce, ela se expande e vai saindo a água, ó, por esses tubos, por isso que a gente chama de politubos. Na sequência, a gente vai ver agora mais um tipo de, que é a irrigação de politubos que estamos vendo aqui, e a gente vê agora a irrigação por sulcos. O que vai ser? Vocês estão vendo que tem cada um aqui, ó, um caminho. Esse caminho, né, que foi cavado é um sulco. Então, sulco, não suco de bebê. Então, a gente tem esse sulco aí onde vai passar a água e vai levar a água para toda a plantação de forma simultânea. E na sequência a gente tem mais né, uma forma de irrigação de superfície, que é essa daqui, por inundação. Né? Toda uma área foi alagada, mas é uma área plana e a vegetação, vocês podem ver, está debaixo d'água. E assim também é uma técnica de irrigação. Vamos agora falar da irrigação localizada, que ela vai ser também chamada de microirrigação. Tá? Ela permite aí, por meio da aplicação de água em pequenas quantidades, mas com bastante frequência e apenas nas áreas ocupadas pelas plantas. Aí vocês conseguem ver até a diferença da outra, que a outra era toda uma área, agora não, é apenas aonde está a planta. Qual é a vantagem? Não perde muita água, vai ajudar até mesmo na aplicação de fertilizantes, também não vai sofrer influência do vento e também não tem influência se caso aquele terreno seja mais íngreme, tem algum declive. No entanto, ele vai ser uma aplicação, uma técnica de irrigação que demanda um maior custo para a sua instalação e também exige uma manutenção frequente para que essa água esteja realmente chegando aonde ela precisa. E a gente vai aqui apresentar para vocês mais alguns desses exemplos. A gente começa aqui por esse primeiro exemplo que está aparecendo para vocês, que é a irrigação por gotejamento. Vocês estão vendo que tem uma estrutura, né, esses canos pretos que acompanham a fileira todinha da plantação e ela vai gotejando água para essa plantação. Mas ela está na superfície ainda, mas ela é localizada, porque ela está diretamente na planta. A outra forma, olha só, que a gente vai ver, é através da microaspersão. Nós temos esses aspersores, que é esse objeto que está aí, que ele jorra água, né, para poder pegar uma maior área. E isso aqui são menores do que a gente já está acostumado até mesmo na irrigação convencional. Tá bom? Passamos agora para a irrigação subterrânea, na qual a água vai ser aplicada agora nas raízes das plantas, tá? Abaixo da superfície do solo. Qual é a vantagem? Que a tubulação da água vai ficar protegida, não vai sofrer tanto aquele solo com a erosão, não vai sofrer com o escoamento superficial da água e há uma aplicação de forma uniforme dessa água. Então, ela realmente é mais vantajosa e acaba utilizando o menor esse recurso da água, porque ela vai direto, né, nas raízes apenas da planta, e não na planta inteira. Qual é a desvantagem? Ela também tem um alto custo de instalação e também exige uma manutenção frequente. Vamos, então, a alguns dos exemplos que a gente vai poder ter da irrigação. A gente tem aqui, por exemplo, a primeira irrigação que vocês estão vendo é a de sistema hidropônico,
tá? Que ela não precisa de nem terra. Ela precisa apenas que a plantação, as mudas, estejam numa solução aquosa, ou seja, é uma água, né, cheia de nutrientes para que a gente tenha aqui essas plantinhas crescendo e indo para o mercado. Um outro exemplo que a gente vai ter é essa irrigação aqui, a subsuperficial. Em vez dos canos estarem acima, elas vão estar dentro da terra, na altura da raiz daquela planta, fazendo com que goteje a água, né, de forma subsuperficial. E a gente tem agora, vamos falar sobre a irrigação por aspersão, que é a mais comum, que é daquela que a gente chama de chuva artificial. Tá? Então, o cultivo é regado por meio de válvulas, aspersores e também de orifícios nas tubulações. Qual é a vantagem? É um baixo custo para a implantação e também tem uma maior aplicação eficiente em áreas externas. Quais são as desvantagens? Se perde água por causa da evaporação, né? O sol, com a radiação solar, faz essa água evaporar. Os pivôs exigem que o local sejam planos, vou já mostrar para vocês o que são esses pivôs, e também não é adequada para regiões com ventos fortes, porque o vento vai levar essa água em outra direção e não sendo utilizada para a plantação. Então, olha só, esses exemplos que a gente vai ter aqui. Olha só, eu tenho aqui, vocês já estão vendo, um desses exemplos de irrigação por aspersão convencional, né, que é através daqueles sprinklers que a gente conhece, que vai jorrando a água conforme ele vai rotacionando. E também temos um segundo, que é o pivô central, que é esse da imagem que a gente já analisou mais na frente. Uma estrutura metálica, onde eu tenho uma estrutura principal que ela vai jorrando, né, através desses aspersores, a água para o terreno. E para fechar a nossa aula, eu trago para vocês a transformação que a irrigação traz em áreas desérticas. Vocês estão vendo nessa imagem uma área que era de deserto, mas devido à técnica da irrigação, e vocês estão vendo que elas circular essas imagens, porque no meio delas tem essa ideia da irrigação, que vai jorrando a água de forma circular. Então, ela faz com que essa área apenas, que vocês estão vendo que é verdinha, é onde acontece, de fato, a irrigação. Então, essa técnica do uso da nossa água, ela fez com que uma área desértica, no caso aí do condado de Shanxi, né, na cidade de Yunli, nessa região do deserto de Maússo, ela trouxe essa transformação do que era apenas uma área de areia, de terreno arenoso, hoje em dia é uma área fértil, fazendo com que haja essa agricultura mais moderna através da técnica da irrigação. Bom, esses são os principais tópicos que eu trago para vocês ao ponto da nossa água usada para a irrigação.